Em 2023, Chen Kai, que é um pesquisador, junto com seus colaboradores, fizeram uma avaliação em cérebros autistas. Sim, eles estudaram através de estudos de ressonância funcional, de difusão, e eles observaram alterações na substância branca do cérebro. E alterações na conectividade da substância branca do cérebro começaram a pensar a correlação disso com os comportamentos autísticos. Eles então compilaram os dados e publicaram na revista Cerebral Cortex, e é sobre esse artigo que a gente vai falar aqui hoje no nosso podcast Neurociência e Afeto. Já escreve aí para a gente nos comentários. Você entende que tudo do autismo tem relação com o cérebro? E você sabe quantas pesquisas estão saindo? Então vamos lá, Fred. Fala aí, se apresente, vamos conversar um pouquinho. Olá, tudo bem, doutora Liu? Você que nos acompanha, seja muito bem-vindo aqui a essa nossa conversa. Eu sou Fred Veloso, psicólogo, diretor do Instituto Bora Brincar. É uma imensa satisfação ter vocês aqui conosco para que a gente possa discutir com neurociência e afeto, aqui hoje, o cérebro da pessoa autista. Eu trouxe esse estudo porque ele mostra que alterações na conexão de neurônios na substância branca do cérebro têm relação direta com déficit de socialização. E como no autismo, uma das questões centrais é um déficit na capacidade de socializar-se, entender como que essa alteração das conexões tem relação, então, com o déficit social, pode ajudar a compreender primeiro as bases do autismo e, em segundo lugar, definir estratégias de intervenção efetivas para cuidar dessas pessoas, dessas crianças, adolescentes e das pessoas. Isso é muito interessante, né, Fred? Porque ele traz essa questão primeiro da importância da socialização e como que esse cérebro do autista é diferente. Acho que é interessante para a gente abrir aqui a nossa conversa, porque por mais que pareça chover no molhado, a gente vê que ainda existem muitas pessoas divulgando por aí questões relacionadas ao autismo, que é fruto de uma mãe que foi pouco afetiva, ou de um trauma que a criança teve nos inícios, nos primeiros anos de vida, ou por fatores como vacinas. E aí a gente compreender, né, deixar de lado todas essas questões relacionadas à culpa, a coisas não científicas, e a gente começar a olhar para o cérebro da pessoa autista e vendo as suas diferenças macro e micro diferenças, no funcionamento diferente, a gente pode começar a compreender e desvendar comportamentos das pessoas autistas para pensar uma intervenção baseadas em evidência, não é isso? Ai, que maravilhoso você falando disso, né? Assim, o quanto que a gente pegar a ciência de forma objetiva, a gente consegue mudar o que as pessoas às vezes ficam colocando aí como fake news e isso acaba espalhando. Por favor, gente, ajuda a espalhar o que é ciência. Isso aqui que tinha que viralizar para chegar para todo mundo. E o que chega é a pessoa lá bonitinha, arrumadinha, falando uma fake news e todo mundo acredita. Então, compreendendo que esse cérebro é diferente, que essas conexões na substância branca são diferentes, que a gente sabe que o cérebro ele é formado de um conjunto de neurônios, e esses neurônios, eles vão formar conexões entre eles, que são as sinapses. E depois eles vão juntando uma sinapse com a outra e vão formando redes neurais. Essas redes neurais, elas são responsáveis pelas habilidades. Então, formou uma sinapse, depois formou uma rede neural, é igual desenvolver uma habilidade. E eu só tenho habilidade de me conectar, de olhar nos olhos, de socializar de forma espontânea, porque isso para mim é espontâneo, porque o meu cérebro tem redes neurais relacionadas a essa capacidade, porque se ele não tivesse formado essas redes neurais, ou se essas redes neurais fossem disfuncionais, não tivesse uma organização harmoniosa, um funcionamento harmonioso, assim quando a gente pega o fio lá do ferro que desencapou e que aí o ferro não esquenta, porque ali tem a energia, tem o fio, mas está desorganizada a conexão, eu não vou conseguir então ter uma habilidade de socialização de forma espontânea. Por isso que
pessoas com autismo muitas vezes vão precisar de estímulos para aprender a socializar, vão precisar de repertórios de outras pessoas para aprender como dialogar, como aprender a formar um amigo, como aprender a se posicionar em uma situação. E essa questão da socialização tem relação todo aprendizado, porque se ele não consegue observar, o Fred fala muito isso, a imitar o outro, como é que ele vai aprender? Então isso é maravilhoso, que esse estudo traz para a gente, é algo assim, que abre muito a mente das pessoas, como você disse. E acho que é interessante, né, doutora Lil, a gente perceber que nos primeiros anos de vida, o cérebro social, o desenvolvimento desse cérebro, programado pela genética, ele se desenvolve a depender do ambiente que a gente está inserido. Então, se eu pego um cérebro que não tem uma preferência natural pelos estímulos sociais, que não tem essa questão de olhar de maneira encantada para as pessoas, de se interessar logo muito cedo pela presença das pessoas, pela voz das pessoas, por aquilo que as pessoas fazem, para que esse afeto possa ir e voltar nas relações, o quanto que a gente pode ter atrasos em diversas áreas do desenvolvimento, atrasos de linguagem, atrasos motores, atrasos cognitivos, por causa dessa dificuldade do cérebro se desenvolver dentro das suas teias, daquelas mais simples para outras mais complexas, não é isso? E aí eles pegaram, então, um grupo de pessoas sem teia e um grupo de pessoas com TEA e fizeram a análise comparativa do cérebro desses dois grupos. E aí o que eles viram foi que, em relação às pessoas sem autismo, o cérebro das pessoas com autismo tinha uma redução dessa conectividade nessa parte da substância branca. E claro que isso vai diferir em várias regiões do cérebro, mas principalmente nas regiões associadas à socialização. Então, justificando por que você também, por um lado, você vai estimular a criança, ela desenvolver-se de forma respeitosa, feliz, mas que ela alcance o máximo do seu potencial de socialização, mas por outro lado, você vai respeitar essa pessoa autista. Esses dias eu estava conversando com um pai e ele falando que a filha dele não chega e fala assim, dá um abraço, filha, ela não dá abraço. Então, por mais que ela esteja conversando mais, um pouco mais espontânea, ela ainda não dá o abraço nas pessoas. E eu falei com ele porque, como ela é autista, ela realmente não vai abraçar espontaneamente as pessoas. E que é legal a gente valorizá-la e respeitá-la. Se ela chegar e cumprimentar e falar oi com as pessoas, já está excelente. A gente não precisa de fazer com que ela dê o abraço, porque a gente também vai respeitá-la sendo uma pessoa autista, não é isso, Fred? Então, a gente não quer transformar a pessoa que tem um cérebro diferente em um cérebro que ela não tem. A gente vai estimular, igual a gente estimula o nosso, igual eu e Fred a gente estuda, aprende para a gente estimular nosso cérebro, né, Fred? Criar mais conexões para poder cuidar das crianças. Mas também a gente vai respeitar o individual, como essa pessoa é, a gente vai amar essa pessoa como ela é. Então, aplicando esse equilíbrio entre neurociência e afeto para fazer com que essas pessoas sejam cada vez mais felizes. Agora,